Salve, caro irmão, cara irmã, minha saudação franciscana de paz e bem. Mais um novo dia em nossa vida, hoje, quarta-feira, dia 15 de abril, oitava da Páscoa, estaremos a meditar a palavra de Deus e deixar que este profundo alimento divinal chegue ao nosso coração. Eu, Frei Aleluia, vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, os acompanharei nessa bela reflexão. A primeira leitura é extraída do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. O encontro de Pedro e João com o homem que está à margem do templo, pobre, doente e sozinho, solitário, mas ao mesmo tempo esperando algo imediato. Dê-me alguma coisa. Não temos ouro nem prata, a única coisa que temos é no nome de Cristo Jesus as coisas acontecerão. Ora, caro irmão, cara irmã, nós não fazemos milagres, por mais que a ciência e a medicina e outras coisas estejam aí fazendo os seus milagres, nós utilizamos o poder de Cristo Jesus. Lembro eu a fazer uma oração pelo doente, pelo enfermo, e levei a unção do enfermo a uma senhora que já estava em coma, e ao terminar a unção eu disse no seu ouvido: vou rezar a Ave Maria contigo e você me acompanha. E quando começamos a rezar a Ave Maria, ela começou a chorar. A enfermeira veio e falou: vou desligar o aparelho. Será hoje à tarde. Eu disse, ela começou a chorar. E a enfermeira olhou e não disse muita coisa, me acompanhou até a saída. Eu desci as escadas junto com a família, explicando realmente as orações que tinha feito por ela. E quando chegamos no balcão, pedindo para esperar um pouco, aquele que ia me dar carona, chega a notícia: a sua mãe abriu os olhos. Notável, caros irmãos e irmãs, o poder é de Cristo Jesus. Nós usamos em nome do Cristo Jesus. O nosso salmo, ele é o 104. A resposta é: exulte o coração dos que buscam o Senhor. O nosso evangelho é extraído de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Vou ler para você. No primeiro dia da semana, os dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como se cegos que não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todos os povos. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Em verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Enquanto chegaram perto do povoado para
onde iam. Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 unidos com os outros, e esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Bem, caro irmão, cara irmã, nessa experiência ela é gostosa porque mostra como Jesus se apresenta hoje para nós. Nas leituras, porque ele vinha pelo caminho contando de Moisés, de Abraão, Moisés para frente, dos profetas para frente. E depois ele parte o pão, ou seja, a palavra e a Eucaristia. São esses dois pontos importantes para nós, porque eles são sacramento, onde nós encontramos a presença sensível de Deus no meio de nós, palavra e Eucaristia. Por fim, caro irmão, cara irmã, que o bom Deus possa conduzir o nosso coração, possa nos levar cada vez mais numa fé madura, reconhecendo a presença de Deus nesses elementos fortes que para nós são sacramentos. O sacramento da palavra da Bar e o sacramento da Eucaristia. Caro irmão, cara irmã, se você vier à igreja, lembre-se, ela sempre vai estar aberta, nós não podemos convergir todo mundo de uma vez só dentro da igreja, mas você pode vir fazer suas orações, seu terço, e para isso pedimos que venha, pague, faça a sua contribuição do dízimo, faça uma contribuição na Caixa das Coletas, para mantermos esta obra cada vez mais em pé, em pleno vapor. A Pascom também faz a promoção daqueles que puderem trazer produtos de higiene, de limpeza, para darem para as famílias mais carentes, podem deixar na paróquia. Estamos também vendendo a camisa da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima por R$ 25. Você pode encontrar na Secretaria Paroquial. Continue nos acompanhando pelos meios sociais, tanto o Instagram como o Facebook da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha saudação franciscana de paz e bem.